Pedro, um professor de psicologia, que é professor de recursos humanos. Mas eu acho que o Pedro está bem qualificado aí para iniciar os comentários aí que discutir debate. Pedro, peço favor. Eu não vou dizer bom dia, né? Porque já estou aqui tanto tempo com vocês, então. Só, qualquer um que vê um filme, e lê um livro, observa um fato qualquer, né? Faz uma avaliação, uma interpretação a partir de um certo ponto de vista. Né? Esse ponto de vista pode ser mais qualificado, menos qualificado, depende se a pessoa é especialista na área, não é e tal. Né? Então, no caso desse filme, falei para o Wagner já faz 2 semanas que passou o filme, mas eu só fui ver o filme ontem à noite. E aí ontem à noite, quando eu assisti o filme, no final disse, pô, isso aqui estava ótimo para um psicólogo comentar. Me pareceu. Mas poderia ser, através desta digamos assim, uma perspectiva de um psicólogo. Né? Mas aí agora, vendo a segunda vez aqui, o que me parece, eu acho que tem pelo menos duas possibilidades, né, de enfocar o filme. Duas possibilidades são o seguinte: uma é a gente pensar nesse momento da economia mundo capitalista, como as empresas, como as empresas funcionam, como elas se organizam, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. E, seja na produção, na comunicação, na comercialização, transformações enormes. E nesse aspecto específico, como elas se organizam para a seleção, né? Para a seleção dos seus funcionários, mas nesse caso parece ser um cargo alto, né? Não um funcionário qualquer. Né? Então eu acho que dá para enquadrar num primeiro momento, o contexto é o contexto da conjuntura atual do sistema capitalista, em que se caracteriza essa conjuntura por um grande poder, uma grande ascendência das empresas, se a gente quiser, do capital, sobre os trabalhadores de modo geral. Né? Basicamente por uma razão relativamente simples. Não é um momento de prosperidade do sistema capitalista, é uma grande prosperidade, né? Estamos tirando a China, as demais regiões do mundo, o crescimento é baixo. E quando o crescimento é baixo, o capital tem muito mais força para impor as suas condições sobre os trabalhadores. Né? Então eu acho que esse é a priori que pode ser considerado. É uma das coisas que eu estava falando com o Wagner há pouco, que a gente que não leu o Marx e tal, né? O Marx tem quando ele fala do da fábrica, do capitalismo, ele mostra uma das características dele é como a fábrica é organizada, né? Como há uma organização, uma disciplina na fábrica, e como no mercado há uma certa falta de organização, de disciplina, né, de planejamento e tal. A fábrica tem se caracterizado, né, por ser um espaço em que o capital domina, o capital impõe as suas leis. Né? É claro que com o decorrer do tempo, com o avanço da democracia, tem se procurado, os trabalhadores, através do Estado, tal, tem procurado conter esse poder do capital. Procurar,
né? Mas, claro que não tem conseguido. E nesse momento que a gente vive agora, então eu acho que essa tendência do capital a disciplinar, a impor seus desejos, as suas leis dentro da fábrica, né, nesse momento agora tende a aumentar. O que aparece aí é isso. Em grande, não é? O que aparece aí é isso que a gente pode chamar do despotismo do capital. Né? Mas é um despotismo, neste caso do filme, é um despotismo que ele é assimilado, ele é aceito. Né? Porque uma das coisas que fica, assim, me pareceu, é que nenhum daqueles candidatos estava desempregado. Né? Todos eles estavam empregados. Né? Então eles estavam querendo ascender as suas carreiras. Né? É claro que, como é um momento de crise, de recessão, de grandes dificuldades, eles também provavelmente estão procurando se precaver, já passar por uma posição mais segura. Mas, em todo caso, não são pessoas que a gente pode dizer assim, um trabalhador que está desempregado, ele precisa pagar suas contas e, portanto, ele vai ali, se submete e tal. Não é bem isso, nesse caso. Né? Ele vai, aceita e concorda, né? E se submete a esse despotismo. Então, o fato de aceitar, não, eu acho que não muda o aspecto do despotismo, né? Que há, de fato, há. E é uma das coisas que eu vi o filme 2 vezes, não sei se alguém aqui fora, não sei se alguém viu o filme 2 vezes. É que o filme também tem, às vezes não é tão fácil de entender, né? Porque como eu assisti 2 vezes, então eu já sabia desde o começo que aquele rapaz ali, o tal do Ricardo, era o empresário, o espião. Então eu já estava sabendo o que ele estava fazendo. Mas é uma coisa curiosíssima que o filme mostra, é como esse tipo esse despotismo, né, ele é implementado ao ponto de fazer as pessoas participarem de algo que elas não têm nenhum controle, elas não sabem de nada do que está acontecendo, né? Estão completamente manipuladas, ou seja, numa situação de insegurança muito, muito grande. Mas eles estão concordando com aquilo. Não é? Essa que talvez aí tenha algo bastante curioso, né? Por que se submeter a isso? Não é? Por que se submeter a isso? Então, o meu primeiro olhar seria por esse lado, né, da crise do sistema capitalista, da crise do capitalismo, esse momento do grande poder das empresas, né, que aumenta o despotismo do capital, que é alguma coisa, vamos dizer assim, faz parte do próprio capitalismo, né, e que nesse caso específico, esse despotismo, ele vamos dizer assim, ele é compartilhado por quem participa desse processo de avaliação. Ele é compartilhado. Bem, outra perspectiva de entrada. Outra perspectiva de entrada, eu diria o seguinte, a plasticidade, eu diria, a plasticidade e eu vou usar uma palavra que não é boa, mas a plasticidade e a falta de solidez, de firmeza dos conceitos, das ideias, dos valores que nós todos compartilhamos, aceitamos e segundo os quais nós vivemos. Quer dizer, vou dizer de outra maneira, que eu penso que o ser humano, o homem, o ser humano, é um tipo de ser com uma enorme capacidade, uma enorme plasticidade e com uma possibilidade de adaptação tanto em termos físicos quanto em termos psicológicos,
não é, a situações as mais variadas que se imaginar. Eu chego a pensar o seguinte: o que um ser humano faz, todos podem fazer. Não é? Então, um ser humano pode ser capaz das maiores atrocidades, todos nós sabemos. Então, todos nós podemos ser capazes dessas atrocidades. O ser humano pode ser capaz de agir com a maior renúncia, com o maior altruísmo, dedicando-se completamente aos outros. Um faz isso, todos nós podemos fazer. Então, nós estamos sempre variando, sempre dentro dessas possibilidades. Estamos sempre aí. E estar num lugar ou no outro não depende apenas de nós, depende muito do meio onde nós estamos. E depende, eu acho, né, de um contínuo esforço pessoal e uma pressão coletiva. Porque senão, não é, é muito fácil qualquer um de nós descambar para qualquer lado. Não é? Nós que somos mais velhos aqui, né, uma meia dúzia, 4 ou 5, aqui, uma das coisas que a gente percebe hoje, eu percebo, é como a juventude hoje, como ela se comporta de uma maneira que para nós não era assim. Mas por quê? Porque havia muito mais regras. Nós tínhamos que obedecer muito mais regras, não é? Nós éramos muito mais regrados. Era em casa, uma família com pai e mãe, com aquele pai autoritário, aquelas coisas, ia na escola, aí fazia, falando da minha história, fazia 14, 15 anos, vai trabalhar, vai para a fábrica. Então é disciplina, não é? Então é uma coisa assim, era algo em que a gente ia se enquadrando. E aqueles que se desviavam, rapidamente ou eram reconduzidos ou ficaram excluídos. Não é? Parece que hoje, então a gente olha para hoje e vê tudo muito mais frouxo, não é? Pessoas fazendo coisas que, gente, como fazem essas coisas? Por que fazem assim? Por que agem assim? Mas eu acho que esse é o ser humano. Esse é o ser humano. E aí a gente vê isso, não é? A gente vê como eles estão procurando mostrar isso aí, não é? Como é fácil sair de uma posição e ir para outra posição, não é? Sair de certos valores que a gente tem, não é? E daqui a pouco você, diante da situação, você vai alterando um pouquinho, vai mudando um pouquinho, e muda. Não é? Então, eu penso que esse tipo de situação em que foi criada, nesse caso específico, para mostrar, não é? Para mostrar, como eu estava dizendo no momento de partida, essa conjuntura da economia mundo capitalista, esse poder das empresas, não é? E todo o tempo está mais ou menos ali colocado isso: você é fiel a quê? Você é fiel ao que você pensa, ao que você acredita, ou você é fiel à empresa? É disso que está se tratando a coisa aqui, não é? Então, esse é o, vamos dizer assim, o drama, o dilema dos participantes. Como podia ser: você é fiel a quem? Você é fiel à Igreja Católica ou você é fiel aos teus valores da tua família? Porque agora você sabe que o fulano lá pecou. Você sabe que ele comeu, você sabe que ele, lá nas internas dele lá, ele é judeu, ele tem práticas, ele pratica ritos judaicos. Você vai falar que ele pratica ou não? O dilema é mais ou menos o mesmo, não é? Eu arrisco a minha vida e o que eu tenho para defender valores ou não arrisco? Então, acho que é o dilema, não é? Esse é o dilema deles aí. Nesse momento aí, eu acho que simplesmente esta maleabilidade, essas contradições, não é, do ser humano colocadas num ambiente específico, numa questão específica, não é? Que é o momento atual do capitalismo e o grande poder das empresas. Não é? É isso. Bom, então vamos discutir sobre isso. Vamos fazer uma rodada
além de discussão. Posso começar então? Eu estou aqui para ser o coordenador, você. Debate, acho que o filme coloca, acho que tem impacto aí para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, né? Ao que você colocou, se cria uma situação que vão exigindo negação de valores que a gente considera importante, meio ambiente, a mulher, a experiência, eles vão o amor, no final, a negação de um dos maiores valores da modernidade, que é o amor. A quebra disso, perdeu usou também, se prostituiu assim, para ter uma vantagem sobre. Então vai exigindo que os candidatos vão quebrando seus valores para eliminar os outros candidatos. Esse é o dilema. O que você faria? Até que ponto você chegaria? Até que ponto você chega? Não, esse é o meu limite. Lógico que a empresa também vai criando uma situação que bota os candidatos para escolher um candidato. Ali é como se eles não estivessem negando um valor, mas simplesmente eliminando um candidato. Na verdade, estão negando um valor. Isso eu acho que tu colocou muito bem. O ser humano também é múltiplo, também tem múltiplos valores e a cada momento tem que fazer a sua avaliação. Bom, esse é o dilema que a gente está passando cotidianamente e que os jovens vão passar. Outro ponto que nós gostamos, o Wallenstein tem uma frase engraçada, eu esqueci muitas das coisas que o Wallenstein falou, mas uma coisa que eu esqueci. É como o capitalismo é sedutor, ele seduz suas próprias vítimas. Todos estão ali com vontade própria, querendo a ascensão. E no capitalismo agora a gente está vendo, o capitalismo que está aumentando as desigualdades e aumentando as desigualdades salariais. Quem vai para o topo, quem vai para a direção pode ganhar muito, mas quem fica na situação mediana, que a gente achava que se tivesse um diploma de graduação estaria numa situação de classe média tranquila, essa classe média não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, ela está sendo estrangulada, então ela tem que pular. Seja pelo sindicalismo, que também está levando os seus choques, quanto pela extensão profissional. Então o capitalismo está cada vez mais colocando uma situação de exigência sobre os indivíduos. Me preocupa que as instituições democráticas, sindicalistas, estão perdendo poder. Bom, isso não é uma pergunta, mas um comentário. E eu adoro. Um comentário e uma pergunta. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta logo depois do Pedro. Primeiro dizer o seguinte, eu achei interessante a maneira simples e objetiva que o Pedro abordou a questão. Só complementando um pouquinho, eu acho que o filme envolveria, em primeiro lugar, esse filme era uma peça de teatro, tá? Bem entendido. E ele, pelo desempenho da peça de teatro, esse Pinheira, que é o cara, Pinheiro, que dirigiu o filme, ele pegou melhores artistas, etc., uma produção hispânico-argentina,
e deu esse cara, ele tem uma cara de teatro, na verdade, porque ele é fechado, né? E ele só tem um mundo exterior a partir do movimento da globalização. Esse é o contraponto que se dá, e seguidamente aparece no filme, a comida fria, não sei o quê. Eu quero dizer o seguinte, eu vi esse filme há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Voltei a ver agora por conta da iniciativa do Wagner, né? Então, eu acho assim, que eu fiz uma repassada assim, em todos, né? De um modo geral, que eles dizem o seguinte: é tenso, os comentários sobre o filme, é muito tenso, é duro, e ele coloca aquela questão que o Pedro fala, né? Que é a submissão, né? Como é que se dá essa submissão? Tá? E aí eu queria fazer uma reflexão que é o seguinte: ao mesmo tempo que essa submissão, ao seguinte, você se submete à igreja, à empresa, aquilo que o Pedro falou, mas ao mesmo tempo, o sistema te diz assim: você é livre para pensar, você toma iniciativa, você é empreendedor, você é isso, entende? Essa dualidade, você tem um discurso do individualismo e, na verdade, você tem um coletivismo, entre aspas, da empresa. Quer dizer, o que vale não é o que você pensa, é as nossas regras. Então, Pedro substituiu, tinha regra aqui, ali. Não, agora tem alguém que dá as regras. É a empresa que está dando as regras e todos estão maduramente se submetendo à regra. Porque tem uma aspiração, como o próprio o Wagner acabou de dizer. Então, a outra questão que o Pedro fala da plasticidade, né, que na verdade é a versatilidade do ser humano, a capacidade que o ser humano tem de se adaptar a situações, né, absolutamente inusitadas e aparentemente conflituosas, né, em que nós somos capazes de nos submeter, né, e especialmente submeter a situações absolutamente inacreditáveis, muita capacidade de resistência. Mas eu acho que essa é uma questão que tem que ser pensada no conjunto, né, porque as pessoas terminam se avaliando, aquelas coisas são avaliadas muito, eu acho, com base em crenças, né? Eu acho que essa é que é a questão. Tem muita questão de crenças, eu acho, né? Porque se é isso que eu queria perguntar. Por que essa questão da submissão? Aonde vai isso? A submissão é devido ao quê? Ao fato da pessoa buscar um posto maior, buscar um status maior, mesmo com conflitos. Quem viu o Capital, por exemplo, que deu aqui, agora o cara diz assim: mas não basta 300 mil por mês, não, eu quero ter prestígio, eu quero ganhar 5 milhões de dólares ano, né? 300 mil para mim chegaria, mas eu quero mais, eu quero ser reconhecido. E aí ele canta no final da história e diz assim: vamos aplaudir, nós estamos aqui, diga uma coisa importante. O que eu vou dizer de importante? Eu estou aqui para tirar dinheiro dos... Eu sou o Robin Hood ao contrário, tiro dinheiro dos pobres, todo mundo bate palma. Quer dizer, eu acho que está dentro disso, né? Por exemplo, Inequality for All, que é um outro filme que está aí, está mostrando isso, de certo modo. O Inequality ainda não. O Inequality foi produzido por um assessor econômico do Clinton, né? E ele é o expositor, mas eu já vi um pouco dele, mas eu não entendo direito o inglês direto, então é uma confusão. Eu vi, mas não posso dizer nada. Mas então eu acho que está tudo dentro do mesmo contexto. Então eu diria assim, a seleção é a hegemonia dos psicólogos, né? Porque, na verdade, eu tive uma pessoa com a qual eu convivi numa época que fazia essa parte de seleção. E é isso mesmo. Tem lá um background de gente atrás e criando sempre... Você cria o quê? Você cria competição, você cria conflito. Esse é o jogo. E as pessoas sabem que vão para isso, vão mesmo, né, e estão dispostas a se molhar, vão para a chuva se molhar. Então as regras estão muito claras. Agora, eu acho que o Pedro captou de pegar isso são uma das regras do sistema, são as regras. E a hegemonia está aí. A questão que eu quero perguntar é o seguinte: o quanto cada um se limita, por que cada um se submete? O que é isso? Então quer dizer que os valores individuais não têm importância? Você não queria que o Pedro discutisse. Como é que essa questão fica? A submissão, né? A relação entre a submissão e... A submissão é uma questão mais coletiva, digamos. Agora, a plasticidade que tu fala parece ser mais individual. Como é que isso se junta, essas duas coisas que foram o eixo teu da tua análise? Como é que tu vê isso? Dentro da sociedade, o que isso significa?
Talvez eu esteja abusando, não sei. Para conversar, para pensar. Alguém quer responder? Fala agora? Ou vocês querem fazer uns comentários? É o seu convidado aí para comentar, então acho que devia já responder ou comentar o que o... Então, essa coisa da submissão, né? Eu cada vez mais tenho assim uma forma de pensar, de ver o mundo que é a partir da história. Tá? Então, antes de discutir às vezes conceitos, eu vou olhando a história. A história me mostra muito mais do que às vezes as ideias que a gente tem, né, sobre determinados aspectos. Se a gente olha a história da humanidade, o que a gente vai ver é praticamente, quase sempre, em raríssimas situações, com raras situações, sempre hierarquias, sempre grupos dominantes e grupos dominados. Não é? Então, parece que faz parte do ser humano e viver em grupo, num determinado momento, aceitar que uma parte desse grupo, dessa comunidade, controle os meios, os recursos importantes que permite a esta parte submeter a outra e submeter e impor a sua vontade. Então, parece que esse tipo de organização hierárquica faz parte da nossa própria história. Não é? Assim, que eu conheço, né? Tem um vídeo do Darcy Ribeiro, aquele povo brasileiro, às vezes eu passo lá na Formação Econômica do Brasil. Uma das coisas que me chama a atenção é que no primeiro vídeo, quando eles passam lá as matrizes, né, do Brasil, a África, Portugal e os índios nativos aqui. Então tem lá um depoimento de um cara chamado Washington Novaes, bastante conhecido. Ele conviveu com os índios. Daí ele diz assim: um índio era capaz de viver uma vida toda sem jamais receber uma ordem. Você nunca diz ao índio o que ele vai fazer. Ele diz: entre os índios isso aqui era impossível. Eu estava falando e vocês ouvindo. Todo mundo está falando ao mesmo tempo. Tirando esse tipo de sociedade em que não há hierarquias, né, nas demais, em quase todas há hierarquias. Né? Então parece que a própria sobrevivência, parece que a gente como indivíduo associa a sobrevivência à hierarquia. Né? Então eu acho que aí já há algo que para a gente ver que a hierarquia da empresa, como a hierarquia social que a gente conhece hoje, né, ela é algo, vamos dizer assim, quase que atávico, faz parte, né, da gente fazer isso. O que vai acontecendo, então, eu creio, é que, como todos nós nascemos no interior de determinadas hierarquias, nós, quase que a nossa própria individualidade, nós como indivíduos, vamos nos formando nesta relação. Então, é quase como se fosse parte da nossa própria constituição biológica, porque quando nós nos formamos como seres, nós nos vamos formando biologicamente, fisicamente, psicologicamente, culturalmente, e já vamos nos formando dentro dessas hierarquias. Não é? Agora, claro, aí é sempre uma tensão, né, entre o indivíduo e esse grupo. Não é? E mais ou menos o que a gente imagina que deve ter acontecido é que essa tensão significa que o grupo precisa submeter ao indivíduo e o indivíduo precisa aceitar o grupo, mas esse submetimento, não sei se essa palavra, esse submetimento não pode se dar a um ponto de esmagar o indivíduo, porque senão vem a reação. Eu creio que a humanidade ela vai se organizando assim. Uma curiosidade do mundo moderno, eu acho,
digamos assim, a partir da Revolução Francesa, que eu aprendi com o Weiss, é esta ideia de que os de baixo, não é? Aqueles que foram sendo submetidos, agora têm direito de falar, têm direito de dizer como as coisas devem ser, serão ouvidos, não é? Seria que o poder, de que a soberania está no povo, o povo agora vai participar e tal, tal. Então, eu acho que essa é uma contradição, digamos, do mundo moderno, uma grande inovação do mundo moderno, do sistema capitalista mundial. A ideia da democracia, não é? A ideia da democracia, de que cada vez mais a gente deve participar, não é? Das decisões. E claro, numa situação dessa, é isso que nos causa assim uma reação muito grande, não é? Como que num sistema em que a gente está vivendo, que é cada vez mais democrático, não é? Como que as pessoas são submetidas dessa maneira e como que elas precisam aceitar isso, não é? Então, eu acho que esse é o choque. E aí eu creio que vamos concluir isso a partir da pergunta de Gisele, aí eu acho que está se mostrando agora como o capitalismo, e quando eu falo do capitalismo aqui, eu queria distinguir capitalismo de mercado, economia de mercado. Como o capitalismo se revela efetivamente, vamos dizer assim, uma palavra que não é muito boa, mas desumano, ele desumaniza. Não é? Como ele se revela contrário a certos valores, não é? Que vem mais ou menos conformando o ser humano através, sobretudo, das religiões e tal, e a modernidade. Não é? Por exemplo, peguemos lá as três o lema da Revolução Francesa, né? A gente pode mostrar como um lema para a modernidade, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Então, é claro que isso está desmontado aqui, é uma negação total. Uma negação total. Então eu creio que este momento, né, nesse momento de quando qualquer força que os seres humanos têm, quando ela escapa do controle social, vai para esse tipo de despotismo. E é isso que está acontecendo agora. Né? O que é o período recente, digamos, claro, depois do keynesianismo, né, dos anos 30 aos 70, o que é o período recente da história do sistema capitalista? É o capitalismo, essa gente que está no topo, né, do sistema econômico, financeiro e tal, escapa de todo tipo de controle. Como eles escapam de todo tipo de controle, aí eles se tornam déspotas. E é o que está acontecendo aqui agora. Né? Então aqui, vamos dizer assim, exatamente esse despotismo, essa exacerbação, e aí que tem como contrapartida a opressão, é isso que provoca a reação. É isso que provoca a reação. Então não é por acaso que estão surgindo, né? Não, os protestos, claro, mas esse tipo de filme começam a aparecer. Né? Então eu creio que o que nós estamos vivendo agora isso é uma coisa, vamos dizer assim, comprovável na história. Né? Comprovável na história. Né? Qualquer forma de poder, quando ela vai se desenvolvendo, crescendo demais, ela vai se distorcendo, até que ela acaba negando as suas próprias origens. E acaba negando as suas próprias origens, para aí vem a reação. Não é? Então eu diria assim, o caso do sistema capitalista. Então ninguém pode negar que o sistema capitalista, né, que foi surgindo, foi se expandindo, foi aceito, foi se desenvolvendo, né? Inclusive os marxistas, leninistas esperaram que houvesse revolução no centro do sistema, nunca houve, porque o sistema foi sendo incorporado, as pessoas foram achando que era bom e tal. Mas, como eu digo, nós estamos vivendo um momento do sistema em que esses aspectos, digamos, positivos dele, estão começando a se revelar, começando a ser negados pelo próprio sistema, pelo todo do sistema. Né?
E eu acho que é isso que acontece aqui. Então, essa aceitação da submissão, ela vai mais ou menos como um casamento. Numa relação, eu aceito, né? Eu aceito que quero conviver contigo, então eu aceito que eu vou abrir mão de certas coisas que eu gosto, porque eu quero conviver contigo. Mas se tu começar a me massacrar, não permitir que eu vá nem jogar bola, tomar uma cerveja depois, aí eu vou sair fora. Eu acho que isso é mais ou menos o que está acontecendo agora. Né? É isso. Voltar de madrugada, né? Isso já é abuso. Aí depende dos acertos. É o contrato, né? Depende dos acertos. Aí já é liberalismo, é outra coisa. Então eu acho que isso que. Eu costumo ver isso assim, sabe? Aquilo que é, como eu disse antes, né? O ser humano ele só vive em grupo. Nós só vive em grupo. Seja uma família. Então, quando há opressão, essa opressão vai ter um limite e depois vem uma reação, uma negação. Eu acho que não é isso que está acontecendo agora. Só para terminar, me chamou muita atenção, não é? Chamou muita atenção quando o cara explica que o método, aí também, como é tudo jogo, a gente nunca vai saber se tem um fundamento real, concreto, histórico ou não. Quando ele explica a origem do método, que veio pelo exército, não é? Então veio pelo exército é guerra, não é? E nós aqui agora vivemos uma guerra, mais ou menos isso. A competição intercapitalista se tornou uma guerra, não é? E daí nós usamos os métodos da guerra. Então, isso aí já mostra do que nós estamos falando, não é? É guerra. Só porque, Pedro, o filme, antigamente no teatro era o método Goldstein, coisa assim. Agora, aquilo não existe. Aquilo foi uma palavra que eles inventaram, só para dar um tradicional. Eu catei aquilo há uns 4 anos atrás, não existe nada. Aquilo não existe. Tá? Mas tem um nome daquilo. Mas então, eles inventaram o nome do método. Mas o sistema, o método que eles estão usando. Não, sim. Esse aí vem pelo exército. Claro, isso parece que sim. Estou dizendo que o nome não existe. Método Boltzmann, não sei se uma coisa que me chamou a atenção, fica até difícil de entender, porque parece tudo fantasia. Né? É terrível, mas olha, está vivendo uma situação que tu não sabe o que é. Né? Tu diz, olha, eu vou te avaliar assim. Tem que correr 200 metros, 10 vezes, e vou te dar só uma gotinha de água. Eu sei que é isso. Agora tu não sabe quem é aquele negócio, pelo amor de Deus, é realmente tirar o chão, né? Terrível. E na verdade, assim, Pedro, eu sei, essa história, por exemplo, os caras pegam e dizem assim, eles escolhem 2 caras, ou um cara que está escolhido. Eles sabem quem é o cara que vai entrar. Aí o que eles fazem? Eles chamam mais 10 para validar. Os atores. São atores, na verdade. Tem 1 ou 2 concorrentes sempre. Isso aí eu conheço essa história. Eles chamam um cara aquele cara vai ser o cara. Só que eles não têm condições de. Os psicólogos, os caras que fazem a seleção, têm que escolher um cara à luz de uma concorrência. Então eles precisam justificar. Como aliás se faz em muitos lugares a mesma coisa. Tu tem um amigo que vai passar no concurso e tu abre o concurso, um edital. Bom, então é isso, mais ou menos. Então e de algum modo aquilo para muitos serve como uma experiência de outras seleções. E ali eles colocam, não interessa, vai aprender agora como é que vai acontecer. Mas todo esse sujeito a isso, a um negócio sem regra. Né? É cruel. Essa questão de selecionar pessoas para participar de um grupo, isso é uma coisa que não existe só no capitalismo, sempre existiu desde que as sociedades se tornaram mais complexas. Até para formar uma família, você tem que ter um procedimento de seleção, né? Por sinal, né? Fazer um edital para achar uma mulher. É o contrário, a mulher que seleciona. Ou então, o edital dela. Os caras têm que ir à luta para poder ser selecionados. Mas eu gosto muito de um autor chamado Elman Service, né? Que é um antropólogo que começou com uma hipótese marxista quando ele foi estudar coletividades primitivas. Ele fez um livro, tem lá, tem na biblioteca, faz um levantamento assim de
sociedades cognitivas no mundo inteiro, sai comparando. E depois ele desenvolveu uma teoria própria, dizendo o seguinte, que as sociedades começam bem simples, bem igualitárias, como essa que o Pedro descreveu, mas elas podem existir concorrência entre elas, né? Porque caçam junto, distribui a alimentação entre eles, tudo de uma forma socialista, né? Mas na medida em que a população humana foi expandindo, sempre que você tinha algum problema dentro do grupo, você podia procurar um novo território. Então, não havia escassez de recursos. Mas, por exemplo, nas Américas, quando o ser humano chegou aqui, se calcula que foi há 11 mil anos, eles levaram ao redor de 1000 anos para ocupar a América inteira. Quando os europeus chegaram aqui, não havia mais escassez de terra, não havia mais sobra de terra, havia escassez de terra. Tanto assim que em certas regiões os caras, para arrumar uma carninha de vez em quando, fazer um churrasquinho, tinham que comer alguém de outra tribo. Tá? Então você inventa todo um cerimonial lá e tal, mas no fundo o que você quer é fazer um churrasquinho. Né? Então já havia grande escassez de recursos, inclusive aqui na ilha, né, essas tribos que foram encontradas aqui não foram as primeiras a ocupar a ilha, já havia povos anteriores aqui. Ninguém sabe o que aconteceu com eles. Né? E com a complexificação dessas sociedades, você passa a ter conflitos entre elas, e uma das formas que as sociedades descobriram foi que se elas organizassem grupos armados, né, que foram os rudimentos dos exércitos, você tinha mais chance de sobreviver como grupo. Tá? Das grandes modificações importantes em termos militares foi o que os gregos e macedônios fizeram, principalmente os macedônios, pela história de ficar em fila. Né? Enquanto que os outros atacavam de forma desorganizada, e dependia muito da habilidade individual, eles trabalhavam em grupo. E aí o cara tinha que ser treinado, disciplinado, para ficar ali. Quer dizer, os caras estão te atacando, dando flechada, jogando a espada em cima de você, você tinha que ficar firme ali. Você não podia sair do teu lugar. Como é que você tem que selecionar a pessoa para fazer isso? Isso é um processo de seleção. Eu imagino que devia ter algum mecanismo de dinâmica de grupo equivalentes naquela época para poder selecionar uma pessoa para fazer aquele trabalho. Né? Eu prestei serviço militar obrigatório. Na verdade, eu até fui como voluntário, porque era uma oportunidade que eu tive de fazer no meu primeiro ano de faculdade, em Joinville, que era do Pedrinho. E uma das coisas que eles fazem no Exército, pelo menos faziam naquela época, era fazer um exercício durante um mês, mais ou menos, para tirar toda aquela capacidade de ação individual, de ter que treinar para você agir como parte de um grupo, quase como um robô. Essa que é a ideia. Tá? Então fica aquelas... em certos aspectos é divertido e em outros não. Né? Mas você, depois de uns 2 meses, você marchava direitinho, você seguia uma ordem como se você faz um cachorro treinado, né? Você faz assim, vai sair. Quer dizer, a ideia era essa, treinar você para agir dentro de um grupo para obedecer comandos. Adestramento. Adestramento. O filme Tropa de Elite mostra um pouco isso. Né? Então, por quê? Porque isso dá vantagens. E essa ideia de criar essa organização em grupo, com capacidade de ação coordenada, né, que essa que é a ideia, é muito antiga, vem desde os tempos primitivos, com as primeiras sociedades um pouco mais complexas. Né? E o que a economia de mercado acabou fazendo no longo prazo foi as empresas adotarem essa mesma metodologia do militar. Tanto assim que você tem países altamente democráticos, mas dentro de uma empresa, como alguém já falou,
não lembro se foi o Pedro, o Gesiel, dentro de uma empresa, você na verdade tem um regime militar. Como se fosse uma ditadura, né? Enquanto que fora da empresa há concorrência entre elas, né? Agora, se você olhar do ponto de vista de jogos, aliás, eu vou falar sobre jogos no final. Antes queria colocar uma pergunta para o Pedro, ou mais um comentário, mas depois eu queria falar mais um pouquinho antes de... Do ponto de vista de sensação? Eu queria lembrar o seguinte, eu conheço um modelo, que até é um modelo matemático, que se usa com bastante frequência, e hoje está bastante popular, o Jailson da Silveira, que fez a tese dele usando isso, que é o modelo de Goodwin. O Goodwin usou o modelo de presa-predador, que é um modelo matemático, para mostrar a relação entre presa e predador, em que se o predador comer demais, abater demais animais entre as presas, ele começa a levar pior também. E aí, quando diminui o número de predadores, o número de presas volta a crescer, aí o número de predadores cresce também, até que o número de predadores cresce demais, aí o número de presas começa a cair. Então, você tem ciclos na natureza. E esse Goodwin usou o paradigma marxista para explicar ciclos econômicos, na disputa entre o salário e o lucro, entre os sindicatos de patrões e sindicatos de empregados. E aí, quando você tem uma situação como essa que foi descrita aí, que é o ambiente a partir de 2008, né? Então o patrão tem vantagem, ele tira o couro do empregado. O empregado se submete a mais humilhações para poder manter o emprego. Mas o contrário também acontece, né? Quando você tem uma situação de alta prosperidade, né? Aí o contrário também acontece. Aí a classe operária vai A minha pergunta seria nesse sentido, para você comentar sobre isso, quer dizer, o outro lado da moeda. E um comentário final, que alguém aqui mencionou no começo, que uma das motivações para esse filme aqui era o contexto de teoria dos jogos, né? Eu, sem pensar rigorosamente, só